Eu cometi um dos piores erros da minha vida quando eu permiti que minha família voltasse a ter contato comigo. Eu sou o caçula de 5 filhos e crescemos na pobreza absoluta. Minha mãe adorava ter filhos, mas por ter tantos, não podia trabalhar e meu pai não ganhava o suficiente para sustentar todo mundo. Eles acabaram se divorciando. Meu pai nunca foi presente em nossas vidas, mas sempre mandava dinheiro. Um dia ele até deixou escapar que nunca quis ter filhos, mas por amar tanto a minha mãe, acabou cedendo. Quando eles ainda eram casados, a nossa vida era péssima. Eu me lembro de ter 5 ou 6 anos e sair para trabalhar com meu pai. Meu irmão mais velho tinha problemas psicológicos e foi expulso da escola por brigar com os colegas. Ele também foi preso algumas vezes por coisas envolvendo roubo ou violência. A minha irmã mais velha lutou contra o uso de substâncias. Foi presa algumas vezes e até acabou internada involuntariamente por 72 horas. Isso fez ela melhorar um pouco, mas ainda assim é uma pessoa muito desagradável. O meu outro irmão, ele trabalha há anos em uma loja. Acho até que ele tem possibilidade de se tornar o gerente. Esses 3 irmãos que eu falei ainda moram na cidade em que crescemos. Minha outra irmã é bastante próxima a mim, pois temos quase a mesma idade. Nós nos juntamos ao exército para tentar escapar da armadilha da pobreza. Eu me alistei no exército e ela foi para a marinha. Daí, depois que o seu contrato militar terminou, ela se mudou para uma cidade perto da nossa cidade natal, a cerca de 1 hora de distância, e começou a trabalhar lá. Eu cortei todo mundo da minha vida. Não falo com a maioria deles há anos. Depois que o meu contrato terminou, eu consegui uma bolsa para entrar na universidade. Nessa bolsa de estudos, além da mensalidade, eu também ganhava moradia. Minha família odiava o fato de eu estar recebendo educação gratuita. Porém, tem uma coisa que eles nunca souberam. Desde os meus 16 anos, eu apostava na loteria. E quando eu estava no 2º ano da faculdade, eu fui sorteado. Então, além de eu receber estudos de graça, eu tinha uma conta bancária recheada. Há 11 anos eu me casei e tive uma filha. Eu finalmente consegui ter uma vida agradável. Porém, cerca de 1 ano atrás, a minha irmã mais velha estava de passagem na cidade onde eu moro e pediu para me visitar e conhecer minha filha. Eu concordei porque a minha esposa queria saber mais sobre minha família, que ela nunca havia conhecido. Minha irmã ficou com a gente por 3 dias. E durante um dos jantares, ela perguntou quanto nós pagávamos de aluguel. Minha esposa não tinha ideia de que minha família não sabia que eu havia ganho na loteria. Então acabou falando que não pagávamos nada porque a casa era nossa. Eu sou péssimo com mentiras, então tive que contar toda a verdade. A minha irmã ficou pasma com o fato de eu já ter uma casa, muito dinheiro e ainda ter me formado na faculdade sem gastar R$1. Cerca de 2 horas depois, começaram os telefonemas de todos os membros da minha família, acusando-me de todas as coisas. A minha irmã, que era bem próxima, também ficou com um pouco de raiva por eu esconder isso dela, mas acabou aceitando. Minha família começou a falar que estão prestes a decretar falência por causa das dívidas e que eu era o único que poderia salvá-los. Depois de 1 semana, eu precisei acionar um advogado porque abriram um processo por danos morais e por tudo de errado que existe em nossa família. É claro que eles desistiram. Eles até cobraram um dinheiro de gasolina que eu havia pedido emprestado quando eu tinha 18 anos. O estresse da batalha legal me afetou no trabalho, e quando souberam que eu estava sendo processado pela minha família por ganhar na loteria, todos os meus colegas de trabalho começaram a pedir ajuda financeira. Eu tive que pedir uma transferência para uma agência diferente, onde ninguém me conhecia. Eu precisei vender minha casa e me mudar para uma cidade nova. Minha filha é adolescente e acabou sentindo muito essa mudança. Será que eu realmente fui egoísta? Essa história é bem complicada porque se trata de uma família muito tóxica. Eu entendo completamente o motivo do inscrito ter cortado qualquer relação com os pais e irmãos.
Não posso afirmar que eu não teria ajudado minha família, apesar dos pesares, se tivesse ganho na loteria. Porém, realmente se trata de pessoas que não se esforçam para conseguir ter uma vida melhor. E você, teria ajudado a sua família tóxica se tivesse dinheiro? Não sei o porquê, mas essa história me fez lembrar de uma outra, onde um inscrito nos contou: pessoal, eu me sinto a pessoa mais estranha do mundo após trabalhar como palhaço há anos. Eu sou um homem de 27 anos e eu trabalho como palhaço. Eu faço isso desde que eu estava no ensino médio. Eu me sinto totalmente realizado quando eu vejo que meu trabalho pode tirar o sorriso das pessoas. Na minha cidade, existe um festival cultural onde eu me apresentava todos os anos. Porém, com a pandemia, ele acabou sendo cancelado. Para minha alegria, esse ano o festival aconteceu novamente. Eu estava muito empolgado, porque seria a primeira vez depois de 2 anos que eu poderia me apresentar. O festival ele é de culinária, mas como minha cidade é pequena e eu sou bem conhecido, sempre pediam para eu fazer as minhas brincadeiras trajado de palhaço. Eu estava conversando com a minha mãe sobre isso, falando que estava ansioso para me apresentar. E ela disse, por que teria um palhaço em um festival de comida? Aquilo me feriu porque ela sabe o quão importante isso é para mim. E também sabia que eu já me apresentava há pelo menos 10 anos. Era uma presença confirmada em todas as edições do festival. Honestamente, eu me senti muito ofendido. Agora não tenho certeza se devo me apresentar ou não, apesar de saber que as pessoas estão esperando por isso. Comecei a pensar que a minha profissão não é importante. Eu sei que ninguém me pediu para fazê-lo, mas depois de tantos anos, eu tenho certeza que as pessoas contam com a minha apresentação. Estou me sentindo uma pessoa estranha e não sei o que fazer. Será que além de me vestir de palhaço, eu fiz papel de otário? Meu caro, não, você não fez nenhum papel de otário. O mundo precisa de mais pessoas como você para trazer alegria às nossas vidas tão agitadas. Fazer alguém sorrir é uma arte. Eu espero que você não desista da sua profissão e se apresente no festival. Essa é a sua arte e as pessoas contam com você. Aposto que vocês concordam comigo, certo? Estávamos contando a história de uma pessoa que faz as outras rirem. Essa próxima fala de uma mulher muito amargurada, que provocou uma reação totalmente contrária à anterior. O inscrito nos disse: uma senhora amargurada tentou processar meus pais por R$1 milhão. Essa história aconteceu quando eu tinha 8 anos, então eu não consigo dar tantos detalhes. As informações que tenho foram contadas pelos meus pais. Nessa época, o meu irmão ele tinha 11 anos, então ele também lembra de pouca coisa. Nós estávamos no banco de trás do carro brigando, como qualquer criança, e meu pai havia parado por causa do sinal vermelho. Ele se virou para bater em nós dois, porém seu pé escorregou e acabamos batendo no carro que estava na frente. A senhora do carro em que batemos ficou histérica e chamou uma ambulância. Quando os paramédicos chegaram, ela insistiu que precisava de um colar cervical e uma maca. A primeira coisa que meu pai fez foi ligar para a companhia de seguros para contar o que aconteceu. Eles mandaram um funcionário para fotografar o carro e registrar a declaração do meu pai. Um tempo depois, a senhora entrou com um processo de quase R$1 milhão, alegando que havia ficado quase paraplégica por causa do acidente. Olha, foi uma batalha legal muito longa. Ela rejeitou todas as ofertas que o meu pai fez porque era extremamente gananciosa. Quando finalmente chegou a data de ir ao tribunal, meus pais já estavam separados. Legalmente ainda estavam casados, então estavam juntos na batalha, já que o dinheiro pertencia aos dois. Eu não fui à audiência, mas o meu irmão sim. Ele disse que a senhora estava com um andador e usava colar cervical. Bom, no final das contas, o juiz inocentou o meu pai e ainda fez com que a senhora pagasse todos os honorários dos advogados dele. Então, eu acredito que ela se deu mal por ser tão gananciosa. Imagina, pedindo R$1 milhão em indenização, até porque acidentes de carros são comuns. E segundo o meu irmão, ela podia andar normalmente. Aquilo era apenas encenação.
Olha, eu também acho que a senhora saiu perdendo por ter pedido um dinheiro muito mais alto do que o normal. Acredito que ela pensou que poderia enganar um juiz fingindo não poder caminhar. O inscrito não contou muitos detalhes, até porque não estava presente e era pequeno. Mas com certeza todos na audiência puderam perceber que era tudo uma farsa da mulher. Você já imaginou se a mulher tivesse ganho? R$1 milhão é muito dinheiro, melhor nem pensar. Nessa próxima história que está aparecendo para você na tela, aconteceu algo surreal. Você precisa ver. Até lá!